People Hello, everybody. will see you, but you don't see people. Okay, you hold here. There we go. That's probably the best idea. Ok. Olá, pessoal. Nós estamos entrando de novo. E desculpa, não deu muito certo pra gente conseguir fazer a live, mas a gente vai fazer assim, ó, no Zoom! The Zoom, here we are. A gente tá no Zoom e o Steve tá aqui com a gente, direto de Reading. She's saying that you're here directly from Reading with us today. Yeah. E é uma grande honra, Steve, ter você conosco. It's a big honor for you to be here with us today. Muito obrigada. Thank you so much. Nós começamos umas séries, Very well. gente, de lives. Yes. So we're what'd you say? We start umas séries de lives. We're starting a series of lives. We've done a couple of lives. We're going to be doing Excellent. Donna probably next week. E provavelmente que a Dana, gente, vem aí semana que vem. Mas a gente fez com a Tereza, com a Débora. E hoje nós temos a honra de ter o Steve junto com a Today we have gente. the honor of having Steve with us. How are you doing? Are you in lockdown? Como você está? Você tá Yes. trancado aí dentro de casa? Yeah, lockdown. Yes, we're trapped in our house for almost a month now. We Estamos can leave for shopping. A gente só pode sair de casa pra gente fazer shopping. Yeah, they've been Yeah, in their but house for a month. it's pretty quiet. We can't really do much. Mas Work a from gente home. não pode fazer muita coisa nesse momento, né? Yeah, we here in Brazil in different states they've opened up different things. A gente tá aqui no Brasil, né, diferentes estados, então cada um foi abrindo. Aqui no Santa Catarina, a gente tá começando a abrir alguns comércios. Yeah, they opened us up for like the beaches yesterday and stuff. Abriram which a is nice. praia também ontem. Yeah, and restaurants. I think restaurants open today in some Restaurantes, states. So alguns estados, enfim. it's an interesting time. Are you surfing yet? I surfed Ele once te this perguntou week. se você tá surfando. Ele falou, uma vez por semana, eu vou lá surfar. É correndo de surf. gente, por isso. Dying without it, but it's how has it been with managing a prosperous soul in this time? E Steve, como que tá manejando uma alma próspera, né? Nesse tempo de quarentena, nesse tempo que a gente tá vivendo hoje? Well, I feel like it's there's pressure, there's economic pressure. Eu sinto que tem uma economia, uma pressão da economia, mas eu não fiz a parceria com medo. My wife and I are actively sending out Facebook Lives and different ways to try to reach out and communicate. Eu e a minha esposa, a gente tem feito Facebook Lives e a gente tem comunicado, né, muito essas pessoas com relação a isso que a gente está vivendo hoje. We're talking about the subject of a prosperous soul and how that feels in an event like a pandemic. A gente tem visto como que a gente pode realmente manter uma alma próspera mesmo durante o momento de pandemia. So I've tried life with a prosperous soul and without a prosperous soul. Então, And eu tentei I uma... like it with a better. Eu sei o que Yeah. é viver uma vida quando a minha alma é próspera e eu sei viver a vida quando a minha alma não é próspera. Yeah. E é melhor viver quando a nossa alma tá próspera. Yeah. For those of you who don't know, you should follow Stephen on his Facebook. Pra quem não conhece Steve, você pode seguir ele no Facebook, no Instagram. Every Monday he's pumping out hope. E toda segunda-feira, através do Face, ele faz I enjoy your mensagens de esperança. on Eu Mondays. amo as mensagens dele. It's always great to hear you encourage us, especially in these uncertain times. E é muito bom poder ouvir o Steve, principalmente nesses tempos de incerteza. It's definitely a time in all of the world where people are without hope. É um tempo realmente... A time É um tempo in all of the world em todo mundo that people are without hope and trying que to as pessoas estão sem esperança. E todo mundo, gente, está tentando encontrar esperança, respostas para todas as questões. And so, with that, how can people continue to prosper in a time where it feels like everything is limiting? Então, Steve, como que mesmo nesse tempo, né, que a gente percebe que tem acontecido o que tem acontecido, como que a nossa alma pode se manter próspera? For people that have lost their jobs, or for people that are, financially in a hard position or economically. Pessoas que
financeiramente, economicamente, alguns que às vezes perderam até mesmo seus trabalhos ou estão se sentindo inseguros. How can I maintain my hope and Como que eu my posso belief manter a minha esperança, as minhas crenças, that God né? wants me Eu to acreditando. prosper, that God wants me to prosper, and that's actually possible to be prosperous. É possível, Steve, nessa fase, a gente ser próspero? É possível? Yeah, I think what people are experiencing is with the decline in money as money leaves us. Eu acredito que o que as pessoas estão experimentando agora é essa questão de dinheiro, né? Como o dinheiro está abaixando e a gente tá diminuindo agora. It's revealing where your hope is settled. If your hope is settled in your income and it leaves, you're going to be in a real struggle. It's showing where your hope is. E isso tudo está mostrando aonde a nossa esperança If está. your hope is in your income, Se a sua esperança agora And it leaves, tá dentro daquilo que você recebe e isso vai embora, then you're really going to struggle. então isso você realmente vai ter um problema. Yeah. I think we as Christians are reading in the scripture to put our hope in God. Eu acredito que nós, como os cristãos, é o momento que a gente está lendo as escrituras e a gente está realmente colocando a nossa esperança em Deus. But this pandemic is actually putting that lesson to the test. Mas eu acredito que essa pandemia está colocando todas essas coisas que a gente sabe, o que tem dentro do nosso coração, dentro de um teste. I think when our hope is in God, we are on solid ground, whether our income is high or low. E quando o nosso solo, o nosso fundamento está em Deus, Our hope is a nossa esperança está em Deus. Revela. Sorry, I lost. She lost. When we have our hope set on God, Quando nós temos uma esperança em Deus, we are on solid ground. a gente está num solo forte, estruturado. Yeah. And whether income is rising or falling, it doesn't affect us when our hope is in Christ. E quando tudo que a gente recebe, né, independente se tá vindo ou não tá vindo, existe uma grande diferença aonde está o nosso coração, onde está a nossa esperança. Many people are looking at this pandemic like the end of the world. Muitas pessoas estão vendo esse momento de pandemia como se fosse o fim do mundo. And to be honest, it is a very bad situation. I agree. E para ser bem honesto, realmente não é uma situação legal. Eu concordo com isso. But people have been through situations this bad and much worse throughout history. Mas eu acredito que as pessoas já foram em tantas situações como essas e pior, se a gente for conhecer toda a história aqui. This may be the first time in our generation to experience something like a pandemic. Eu acredito que essa é a nossa primeira experiência In our generation, da nossa geração agora, experimentando algo assim como a pandemia. But God is not surprised by this at all. Mas Deus não está surpreso com isso nem um pouquinho. He has watched humanity throughout time. Ele ele está sempre olhando para a humanidade o tempo todo. O tempo todo. And he always reaches in and rescues humanity. E ele sempre vem, ele sempre vem. E eu acredito que ele nos resgata. This time is the same way. He is aware of what's happening. E sabe, nesse momento, com tudo que está acontecendo, Deus sim, ele está consciente daquilo que está acontecendo. If someone watching feels like God is not with them, they are believing a lie. E se alguém nesse momento você acredita que Deus não está contigo, é bem provável que você esteja acreditando numa mentira. We need to fight this lie that says we're alone and it's hopeless. E a gente precisa encontrar quais são essas mentiras que lutam contra essas nossas crenças, desse sentimento de solidão que a gente tem dentro do nosso coração. If we fight this lie and remind ourselves that God is here, we can hold on to our hope.
Se a gente pode encontrar, we fight this lie, lutar contra essa mentira, né? and know that God is with E us, saber que Deus está we conosco, can hold on to our a hope. gente pode ir e a gente pode encontrar então uma vida de esperança. If we don't fight this lie, the enemy will separate us off and try to destroy us. E se a gente não encontrar essa mentira, é aí que é o momento onde o inimigo pode encontrar isso e a gente pode ser destruído. Uau. God is faithful. Porque Deus é fiel. We know this is true because the Bible tells us this. Nós sabemos que isso é verdade, porque a palavra nos fala isso. And I encourage everyone watching to set their mind on God, to hold on to that truth. E eu acho que eu acredito que esse é o momento que nós temos que pegar, ver quais as verdades e a gente se agarrar qual é a verdade que ele quer falar para nós. As hard as the circumstances get, we need to remember Quando as that the circunstâncias vêm, gospel was born in a struggle. quando essas circunstâncias vêm, é algo que a gente precisa lembrar, é que o evangelho, na verdade, ele nasce no meio dos problemas. Sim. When Jesus died on that first Good Friday, Quando Jesus and morreu, rose 3 days later, quando Jesus morreu na Sexta-feira Santa e ele ressuscitou 2 dias depois, 3 dias depois, the brand new church was confused and afraid. a igreja nova ali, a gente percebe como todo mundo estava confuso, como todo mundo estava com medo. They may have felt just like we feel today in this pandemic. A gente pode estar se sentindo como... A gente pode estar se sentindo... Eles poderiam estar se sentindo do mesmo jeito que a gente está se sentindo nesse momento de pandemia. And I was thinking this weekend, what were they like the week after Jesus left? What was that like? E eu fiquei pensando, o que se parece, né? Quando Jesus ressuscitou e levantou e foi, né? E estava vivo. I think they were afraid, they were confused. Eu acho que eles estavam com But medo. then Jesus started to show up. Eles estavam com medo, estavam confusos, mas foi uma oportunidade que Jesus veio e ele apareceu. In the book of Acts, chapter 1, it says that Jesus showed up for 40 days after his resurrection. E a Bíblia diz que Jesus apareceu, né, e ficou por 40 dias ali junto, depois que ele ressuscitou. It said that Jesus showed himself with many convincing proofs. He proved that he was here. E foi incrível porque Jesus ele provou que ele estava ali. And everyone began to talk, wow, Jesus is alive. What do we do? E todo mundo começou a dizer, nossa, Jesus está vivo, o que a gente deve fazer? And Jesus said, for 40 days this was happening. And Jesus said, go home, gather, and wait. E Jesus ele falou isso por 40 dias. Vão para casa e esperem lá. I believe we are in that 40-day period after Easter. Uau! Eu acredito que a gente está nesse momento de 40 dias depois da Páscoa. Some of us are afraid and isolated and confused. Alguns de vocês podem estar se sentindo isolados, com medo e muito confusos. This pandemic has caused this fear to wrap around the whole world. É como se essa pandemia ela tivesse esse poder de envolver o mundo todo. But Jesus is appearing to people. He is speaking even now. Mas Jesus ele está aparecendo para as pessoas e falando até mesmo agora. This first Easter, he showed up for 40 days. That's the next month he was appearing different places. E nesse, né, depois da morte dele, ele teve 40 dias e nesses 40 dias ele ia aparecendo lá e cá, ele ia se mostrando. And the plan he gave was go home, E o plano era wait,
and the Father in heaven is going to give you a gift. E era tão interessante, gente, porque foi 40 dias, vai pra casa, espera, e Deus Pai, dentro de 40 dias, vai te dar um presente. That gift was the Holy Spirit. O presente era o quê? O Espírito Santo. And I believe we are right now watching this 40-day period pass. E eu acredito que agora a gente tá no momento profético, como esperando esses 40 dias passar. I want to encourage anyone listening to just take a breath and remember God is alive. Eu quero encorajar você a tomar um respirar e ver, você está vivo. I know this is scary. I know this is hard. Eu sei que isso parece com medo e isso parece um momento difícil. But the church of Christ has always survived and thrived in difficult times. Mas se a gente vê todos os momentos de crise, os momentos difíceis, a igreja sobreviveu e as pessoas que creem nele sobreviveram e cresceram. And that's the point, is not just to survive but to thrive. E esse é o ponto, eu acredito. Não é apenas você sobreviver, mas é você ser guiado, você continuar crescendo, mesmo nesse momento. Is there a practical way or a way that you're encouraging your soul to thrive in this time? I mean, there's people, everybody's... Deixa eu traduzir. Desculpa. I need to translate, gente. Vamos lá. Todo mundo, everybody speak English, todo mundo falando inglês. Ok, fala. Okay. There's 140 people with us tonight watching. 140 pessoas aqui junto com a gente. Obrigada. So I was asking eu tava perguntando agora pro Steve. Is there a way practically tem uma maneira prática that you've been encouraging your soul que você tem encorajado a tua alma to thrive? A você ser, a você andar, né? I think the first thing that happens for us is we go into survival mode. E porque uma das coisas que eu acredito que é tão fácil de a gente andar na nossa vida é andar no modo de sobrevivência. No, but a prosperous soul thrives. Mas uma alma, quando ela próspera, ela não é apenas sobrevivente, ela vive. Is there in practical ways that you tem uma maneira prática could share with some people que você pode compartilhar com a gente? Yes, great question. Thank you. So every morning I'm doing 4 things. Então, grande pergunta, muito obrigada. Eu acredito que tem 4 coisas que eu tenho feito toda manhã. When I get out of bed, I go to a certain place and I read my Bible. So the first thing is read. A primeira coisa, eu levanto, eu respiro e eu vou até a palavra de Deus. Então, primeira coisa, eu pego a palavra. I don't read anywhere randomly. Right now, I am reading the book of Luke. The Gospel of Luke. Eu não fico assim pipocando dentro da Bíblia. Eu vou lá, eu tô lendo o livro de Lucas e é lá que eu tô lendo e tô ficando. I'm reading Luke because Luke is the same person who wrote the book of Acts. Eu tô lendo o livro de Lucas porque Lucas foi a mesma pessoa que escreveu o livro de Atos. So I'm feeding my soul on the life of Jesus. Então, eu tô alimentando a minha vida com a vida de Jesus. Number 2, I read and I pray, but I don't pray worried prayers. I pray God's breakthrough, God's power in the planet. E a segunda coisa que eu faço, eu oro. Mas eu não fico orando, sabe, aquelas orações de gente preocupada, fico orando preocupação. Não, eu oro o poder de Deus. Eu oro aquilo que, o poder, a milagre, a maravilha de Deus. Focando no positivo. Number 3, every morning, is I wait on God. I just listen for what he's telling me. E número 3, eu escuto. É quando eu paro e eu escuto o que ele tá falando comigo agora. I don't take a posture of hopelessness. I take a posture of expectation. E eu não tomo uma postura de desesperança, eu tomo uma postura de esperança. I listen to what God may say. Eu escuto o que Deus ele tá falando para mim. Eu sinto ele comigo. I do that every morning.
Eu faço isso toda manhã. Because the rest of the day is very stressful and very busy. Porque eu sei que o resto do dia pode acontecer coisas muito estressantes e eu vou estar bem ocupado. I don't want to go into my day without putting on my spiritual armor. Eu não quero entrar no meu dia sem eu ter colocado a minha armadura espiritual. So these 3 things I do first thing in the morning every single day. Então essas 3 coisas são as primeiras 3 coisas que eu faço toda manhã. But I said there was a 4th thing, and this is what I do the rest of the day. Mas são essas 3 primeiras coisas. E tem outras coisas que eu faço durante o dia. 4 coisas. I have picked something to fast, and I fast that thing unto the Lord for the rest of the day. Eu pego algo para eu jejuar sobre algo e diante desse dia eu faço esse propósito com ele. Really good. Now, fasting can be really big, like a water fast, but that's not what I'm talking about. Né? O jejum pode ser algo grande, né? De você fazer jejum de tudo, mas não é isso que eu tô falando, não é esse o ponto. I just pick one thing that I find enjoyable and I set it aside for the rest of that day. Eu pego algo que, né, desse dia que eu escolho e eu decido para esse dia Set it aside for the rest e of the day. decido isso pro resto do dia. Esse vai ser o que eu vou fazer nesse dia. That's powerful. These 4 things help me with balance in my spirit the rest of the day. Porque essas coisas, gente, elas me ajudam a equilibrar o meu espírito pro resto do dia e eu me manter equilibrado durante o que tá acontecendo tudo. That's good. Yeah. It's good. It's good because it actually aligns your soul too. Isso é bom, porque isso é uma coisa que parece que começa a alinhar a tua alma, né? A tua alma se alinha com... Our soul just wants to feast on bad news. Porque a nossa alma, a gente fica às vezes alimentando de notícias ruins. Our soul just wants to feed itself whatever makes us feel good in the A moment. nossa alma, muitas vezes, ela tenta alimentar, às vezes, de coisas ruins. But actually setting aside something that your soul wants. Mas às vezes, né, até esse negócio, você faz um jejum por uma coisa, você tira uma coisa, ou seja, você tá trabalhando a tua alma para que você dê um espaço para que Deus, para o Espírito Santo possa vir e possa encher. For those of you who don't know, Stephen's written the oh, go ahead. All right. I was just going to say that if we don't practice saying no to our soul, se a gente não praticar dizer não para nossa alma, é aí, gente, que vai vir um momento que vício vai vir, né? Os vícios começam a vir. With this environment, like you were saying, Andy, this environment, some people are comforting themselves with alcohol or drugs or different ways that are not healthy to calm ourselves. Porque nesse momento, gente, tem muita gente que tá usando álcool, pornografia, usando tudo isso para tentar alimentar a nossa alma com coisas que não são saudáveis. Isso é tentar alimentar a alma. It's important to comfort ourselves, but we don't want to use evil things that will destroy us. É muito importante a gente saber alimentar a nossa alma, porque senão o que vai acontecer? A gente vai começar a usar coisas que, você querendo ou não, são coisas ruins que vão começar e elas vão te destruir. I face this temptation just like everyone else does. When you're by yourself, it's easy to comfort yourself with these things. Porque quando você está num momento de solidão, né, todos nós enfrentamos vários tipos de tentação na nossa vida. E é muito mais fácil você se confortar, né, trazer conforto, trazer conforto para tua alma de uma maneira que não é saudável. So the way I strengthen myself is practicing that specific fast on different things every day. I live a fasted life. Então, uma maneira que eu encontrei para trabalhar com a minha alma
todo dia eu faço jejum de uma coisa só, não é fazer jejum de tudo, mas escolho uma coisa a cada dia e assim eu vou, a todos os dias eu vou me permitindo ser trabalhado And na minha alma. that's really good for even for like our financial life, right? E isso é muito bom, até mesmo para nossa vida financeira, não? Because you're teaching yourself to learn to live. You're teaching your soul to listen to yourself. Porque você tá escutando, você tá como? You're teaching your soul to listen to yourself. É porque você tá, na verdade, ensinando a tua alma a escutar você. Because a lot of people have found themselves in a troubling position Porque muitas pessoas, às vezes, elas se encontram numa posição, tipo assim, de problema na because vida. they've just said yes to Porque a whatever they wanted. pessoa vai dizendo sim pra tudo que ela Financially quer, or- às vezes financeiramente And they falando. haven't practiced the discipline of E a saying pessoa no. não sabe ter uma vida prática, ela não sabe ter disciplina na vida. Not saying no to my wife. Não not sabe saying no dizer to, não pra you know. esposa, não pra vida. And then now we find ourselves in a crisis moment, E aí, quando a gente se Yes. encontra no momento de crise, and the discipline of the soul really is showing. e é na disciplina da nossa alma. And so it's important that people understand that the importance of a prosperous soul isn't just financial. Então é interessante porque as pessoas elas podem entender que ter uma alma próspera, ela não vai manifestar apenas na nossa vida But financeira. I love your quote that money exaggerates what's going on in the heart. E eu amo a sua frase, Steve, que você diz que o dinheiro apenas exagera aquilo que tem dentro do coração do homem. And learning to say no E aprender a dizer não, to ourselves with something small às vezes pode ser algo pequenininho que você aprende a dizer will não. affect our finances. It Mas will vai affect afetar as tuas finanças. our spiritual health, even Vai, our e soul. principalmente, né, tua Affect saúde every espiritual, tua saúde area. da mente, da alma, né? Até do corpo, né? I love Stephen's book, Alma Prosperous. Eu amo Prosperous o Soul. livro do Steve que é Alma Próspera. And in that you talked about having a prosperous soul and what that looks like. E você fala, Steve, como ter uma alma próspera. O que se parece ser uma And alma can you próspera? describe that to us? Because I want to get to a follow-on question. Porque você pode descrever isso pra nós, porque eu quero fazer So, uma pergunta pra você. Because obviously people can look at you and they say, oh, well, you're an American. E lógico, as pessoas podem dizer pra você, Steve, mas você é americano. Your situation's different than mine. A tua situação é diferente da minha. I was born into this family or that Eu family. nasci dessa família, eu nasci Right. nessa família. And Você não so, sabe a família que eu I want to nasci. ask you to describe what a prosperous soul is. Eu gostaria que você descrevesse pra gente, Steve, o que é uma then- alma próspera. And then to help people break that limiting belief of, E que a gente possa realmente estar quebrando, né, essas limitações que a gente tem, que I nos can't- impede de ter essa alma I can't do próspera. this because I was born into the wrong family Porque às vezes or as whatever. pessoas usam Wrong country. desculpas, né? Eu nasci no país errado, se eu tivesse nascido em outro país, mas olha o Brasil como é que tá. Eu nasci nessa família, com um monte de desculpa. So can you share with us that two-part Yeah. question? I will. Great. Yes. So, I think of a soul and a spirit are operating inside of our heart. Eu acredito que a nossa mente, ela opera, Our soul and our spirit a nossa alma e o nosso espírito, ele opera operating inside of our heart. dentro do nosso coração. And these two parts of our humanity are different. They function differently. E essas duas partes da nossa humanidade, elas funcionam de uma maneira diferente. Our soul is our mind, our will, and our emotion. A nossa alma é a nossa vontade, a nossa emoção Our mind, our will, and our emotion. e a nossa mente, né? Mente, vontade e emoção. And our spirit is where Jesus is occupying when he's the Lord of our lives. O nosso espírito é onde Jesus ocupa, né, na nossa vida. Onde ele vem, onde ele These two ocupa. things live inside of our heart, the heart of man. E essas coisas todas, elas vivem dentro do coração do homem. We know that our spirit is wise. It is led
by wisdom because it is filled with Jesus. A gente sabe quando a nossa alma ela é próspera. Can you say that again? I was reading the comments here. Sorry. Yeah. Our spirit O nosso has espírito. Jesus. Quando o nosso espírito tem Jesus, So our spirit knows truth. então o nosso espírito pode saber a verdade. But sometimes our soul disagrees with the spirit. Mas aí o que acontece, gente? Muitas vezes a nossa alma, ela entra em discordância com o nosso espírito. This is what the Bible calls a divided heart. É isso, gente, o que a Bíblia fala de coração dividido. Quando o coração é dividido. Slowly, we get rid of bad lies and agree with the wisdom and truth of the Spirit. Então, a gente começa a perceber que aqui, de um lado, tem todas essas mentiras que estão acontecendo, mas também tem essa coisa do espiritual. O que ela está querendo dizer? As these two begin to agree with one another, E o they pro- overlap. E o problema é que um começa a concordar com o outro e ela vai um pra cima do outro aqui, ó. That overlap is a prosperous soul. The overlap? When they overlap? Quando The ele agreement. ultrapassa isso, né, que essas verdades começam a ultrapassar isso, é aí que a alma começa a ser próspera. It's where our soul, our mind, our will, our emotion agrees to follow a spirit-led life. É aí que tá, né? Quando a nossa alma que tá... I will explain this better, sorry. Because I translate enfim. Então, quando a nossa alma tem essas mentiras, essas coisas, e tem o nosso espírito, mas dentro da nossa alma, a nossa alma começa a acreditar nessas verdades, qual é essas grandes verdades, é nesse conjunto que a alma começa a ficar próspera. Quando a minha alma concorda com essas verdades do espírito. Então, isso aqui começa a ficar junto, ó. Quando a minha alma, ela entra junto com o espírito. There it is. Like Nossa, that. I'm trying to explain here. No, sorry. No, that's perfect. I could follow you. That's good. Yeah. Ele disse assim, Yeah, ele tá so me a vendo aqui. So a prosperous soul Então, uma is alma a soul próspera, that agrees with the Spirit of God. uma alma, quando ela é próspera, saudável, é quando ela concorda com o Espírito de Deus. That draws our heart into unity. E isso traz o nosso coração, não um coração dividido, mas um coração em unidade. O nosso coração fica unido. The Bible says that our prosperous soul is the source of prospering and good health. E é tão incrível porque a Bíblia diz que uma alma, quando ela é próspera, a partir disso, ela traz uma saúde emocional, uma saúde de corpo também. Yes, so this is what we need in order to carry the stress of the coronavirus. Então é isso aqui, gente, ó, que a gente precisa, né, dessa conexão, ao invés de a gente ficar carregando o estresse da atmosfera, o estresse do coronavírus. This right here can happen in Brazil. Isso aqui, ó, gente, pode acontecer no Brasil, It can happen in the United States. pode acontecer isso aqui também nos Estados Unidos. It doesn't matter what our culture or nation or language is. Não interessa qual é a tua cultura, não interessa qual é a tua raça, tua língua. Because this is the gospel of Jesus. Porque isso aqui, gente, o que a gente tá falando, isso aqui, ó, isso aqui não é uma questão de cultura, isso aqui é uma questão de evangelho de Jesus. Yeah, there are differences for United States and Brazil. Eu sei, Agree. tem diferenças, né, entre Estados Unidos e Brasil, eu concordo com isso. But a person living in Brazil needs to pursue a prosperous soul. Whatever their circumstances are, they need a prosperous soul. Mas mesmo dentro do Brasil, uma pessoa ela tem que saber como ela fazer com que a sua alma ela entre num lugar do que a alma seja próspera, a alma dela próspera. Earlier, Andy used a quote that I say. Há um pouquinho antes, o Andy falou essa frase que eu digo muito.
he said that, or I say that Eu digo money exaggerates whatever's in your heart. que o dinheiro, ele exagera aquilo que tem dentro do coração. If you have a lot of money, it makes whatever is inside your heart bigger. Se você tem muito dinheiro, não. Seja, se você tem muito dinheiro, vai exagerar, vai saltar do teu coração, vai fazer com que ele fique grande. But the same happens when we have a little or less or lost money. Também, It also exaggerates our heart. ou seja, se você tem muito dinheiro, exagera o que está no teu coração. E também acontece se você tem pouco dinheiro, também vai exagerar o que tem dentro do coração. If money leaves and we begin to get afraid, it's exaggerating the condition of our soul and our spirit in our heart. E se o dinheiro vai embora ou recebe, né? Isso vai estar exagerando aquilo que está na nossa alma, aquilo que está dentro do nosso coração. So whether we have a lot of money or a little money, we need a prosperous soul. Então, independente se você tem muito dinheiro ou você tem pouco dinheiro, não importa. Você precisa ter uma alma que ela é próspera. Nossa, tá sem som. We Pera lá. want that to be exaggerated. We want our prosperous soul to get bigger. Por quê? Porque que a gente quer que a nossa alma seja próspera. E se a gente quiser ter uma alma próspera e prosperar na nossa vida, tudo vai fluir daqui, dessa alma quando ela é próspera, saudável. This is so powerful. Eu vou falar em português. I'll translate for you. Isso é tão poderoso, She says, this is so powerful. porque desde o início da nossa conversa, Because before our conversation... since the beginning of our since the beginning of our conversation, conversation, e o que está acontecendo no mundo, what's happening in the world, o que é ter uma alma próspera, how we can have a prosperous soul, e como ter uma alma próspera, and how we can have this prosperous soul, o que fazer para ter uma alma and próspera, how we can make or create a prosperous soul, e como que isso interfere na minha vida. and how this interferes. Interferes in my life. Yeah, how it interferes in my life, Na vida financeira, in every area of my life. como eu respondo ao How I corona, respond to corona, como eu respondo a crises. how I can respond to crisis. Yep. E é tão interessante, até mesmo, Steve, essa questão profética que você trouxe no início da nossa It's so conversa. interesting that you've given us this prophetic word, basically, in this conversation. De Prophesied to us. Jesus ter ficado 40 dias That Jesus came for 40 days, e disse, fique nas suas casas. revealed himself to various homes. E agora, Yes. no Brasil, a gente tá... No mundo, né? Mas principalmente agora a gente tá vivendo essa época que passou Páscoa. And all over the world, but here in Brazil, in this time of, after Easter, E eu realmente percebo que o Brasil tá acontecendo algo muito grande, que Deus está se I really manifestando. believe what God's doing here in Brazil is really big in what He's going to manifest. E no mundo também, né? In all over the world, but our audience is Brazil, né? Mostly. Então, Steve, como que, na sua percepção, So, Steve, with your perception, como que o nosso coração how can my heart pode se alinhar? can be aligned? Principalmente o meu tipo de mentalidade. Like my mentality can be aligned. Não ter uma mentalidade empobrecida, Not a mentality of being like poor, like thinking poor, mas uma mentalidade do reino de Deus. but a mentality of the kingdom of God. Porque se eu quiser as coisas de Deus na minha vida, Because if I want, if I want the things of God in my life, the a kingdom of minha heaven, mentalidade precisa condizer then my mentality needs to be com a mentalidade do the reino, mentality of the kingdom. né? Metanoia Metanoia é arrependimento, is arrependimento, is To repent. repentance. que é mudança de mente. It moves my mentality is to repent, right? Então, se eu quero entrar no reino de Deus, eu preciso mudar a minha mente. So if I want to enter in the kingdom of God, I need to change my mentality. E para eu entrar nesse mover que Deus está fazendo, To enter into what God's doing. para eu right now. entrar numa vida financeira que eu não saboto a minha vida To enter into what financeira, God's doing in my life, in the area of finances even. que eu não saboto, né? To not lose.
I don't sabotage sabotage. my financials, né? Not Life. sabotage my financial life. Eu não saboto a vida Not sabotage my life por causa da minha because of my mentalidade, mentality. que é do reino. It's because my mentality is in alignment with the kingdom. Então, como que eu So- sei How can I know se a minha mentalidade é do reino? that my mentality is of the kingdom? É uma mentalidade That próspera. it's a mentality that prosperous mentality, a prosperous soul. Porque se eu tiver uma mentalidade Because empobrecida, if I have a mentality that's poor, se eu não tiver essa metanoia, I don't change this mentality, eu não vou viver o que Deus tem pra minha then I'm vida. not going to be able to arrive what God has for me in my life. Porque eu não vou conseguir segurar. Because I won't be able to grab a hold of what God has for me. Eu não vou poder segurar o que Deus tem, eu não vou poder segurar nada na minha won't be vida able porque to- é um saco furado, And I né? won't be able to grab a hold of God's plans for my life, His purpose and my destiny. Então, So- você poderia falar um pouquinho pra You gente? spoke a little bit about this. Essa mentalidade de pobre, This mentality of a poor mentality essa mentalidade próspera. and this prosperous soul, prosperous mentality. Como que eu sei se eu tenho uma mentalidade How do I pobre? know that I have a poor mentality, and how can I shift into E como que eu mudo pra uma mentalidade próspera para eu poder entrar no reino, pegar as coisas de Deus? and how can I shift into a mentality that's in alignment with the kingdom and receive the things of God for my life? Yeah, that's a great question. I Essa é uma boa think pergunta. that the key is to build and be faithful in any scenario, in any situation. Eu acredito que começa, gente, quando em cada cenário da nossa vida a gente pode ser fiel. Now, in my life, when I first thought of this idea, it felt like law to me, No meu like obedience. No meu primeira vez, quando eu comecei a pensar sobre isso, comecei, né, a desbravar isso, eu pensava isso como ser obediência. But it was a works. It was a struggle of works I had when I first came to Christ. It was a struggle because my heart was divided. Mas foi um problema que eu tive na minha vida, porque no partir do momento que eu comecei a conhecer Jesus e perceber o que é essa questão de reino, foi um problema para mim, porque o meu coração era dividido. As I applied the tools of financial sozo, I grew together my prosperous soul. E quando eu comecei a aplicar ferramentas, né, do sozo financeiro, foi quando a minha alma começou a entrar dentro desse espírito e eu comecei então a juntar isso, então a ter uma alma que era próspera. To answer your question, I think I would say we need to practice our faithfulness as Christians, as followers of Jesus. E eu acredito que, Okay. respondendo essa pergunta, eu acredito que a primeiro momento, uma das coisas que a gente precisa fazer é que quando a gente tem a nossa fé em Jesus, a palavra tem alguns princípios. Eu acredito que a gente precisa começar a seguir eles. Faithfulness. E a think fidelidade, né, a isso. I think that God brings rescue and blessing and protection to us. Eu acredito, And when né? that happens, we have to be faithful. That's our assignment. Faithfulness. Eu acredito que eu acredito que Deus que traz favor sobre as nossas vidas, Ele derrama favor, bênção, né? A gente começa a crescer. É nesse momento que a gente tem que ser fiel. Yeah. I've been to Brazil 2 or 3 times, I forget. 3 times, I think. Eu vim pro Brasil acho que umas 3 vezes. And I've learned a little bit about the Brazilian people. They are generous. E eu They love to have fun. E uma coisa que eu aprendi sobre os brasileiros, que eles são generosos, eles amam Nossa. se divertir. Yeah. There are people that carry joy. São and pessoas que spread it carregam alegria e elas soltam essa alegria pra onde vão. to whomever even strangers like Mesmo myself, pra they gente que é give away estranho, joy. né? Mesmo pra alguém que é estranho, que eles não conhecem, eles dão alegria.
that is a unique gift, like a fingerprint that God gave to Brazilians. Isso eu acredito que é uma impressão digital que Deus deu, unicamente que eu vejo que Deus deu para os brasileiros. I think that when God designed Brazil and Brazilians, he left his fingerprints when he took his hands away. And the fingerprints are joy and generosity. Eu acredito que quando Deus foi formando o Brasil, ele deixou essa impressão digital. E uma dessas impressão digital é a alegria e a generosidade. So that is an example of a thing to be faithful in. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, eu preciso ser fiel nisso. Coronavirus, the devil, money problems will try to smash that and steal that from Brazil. Por exemplo, coronavírus, crise, né, esse problema da economia. Eu vejo que isso é algo que tenta vir, gente, e oprimir a gente e tirar isso do Brasil. And I believe that when Brazilians resist that and continue to be generous and joyful. Eu acredito que quando a gente pega essa nossa identidade, a gente se levanta e se mantém nisso de ser dessa alegria, se manter a alegria. This is like a military move or a violent act against the devil and for God. Eu acredito, gente, que isso é que nem aqueles filmes, sabe? Aqueles filmes de guerra. Aqueles filmes de guerra, assim, de ação, de aventura que você tá vencendo contra o inimigo e que Deus pode entrar e a gente pode vencer aqui. Sometimes when we talk like this about how do I become more godly, we imagine the goal is different than who we are. We imagine it as some very far off, difficult thing, like to become a priest or something. The goal of being godly? Então, quando a gente pensa nessa holiness, godliness, right? Né, de ser como Deus, de pensar em Deus, a gente pensa em Deus tão longe, gente, um Deus assim, tipo, distante like de eu conseguir, né, alguém que é para um pastor, alguém assim santo, né, ver Deus muito longe. But this is the revolution that Jesus brought on Easter Day. Mas isso é a revolução, ao que Jesus trouxe no dia de Páscoa, se você pensar. He says, no, he says, I, Jesus, am in you, and you are a good person because of me. Olha só, gente, a revelação que Jesus fez. Porque eu sou bom, e eu ressuscitei, e eu venho, e eu entro, e eu posso entrar na tua vida e no teu coração. E por isso você pode se tornar bom. E você dentro de mim. E você dentro de mim. Eu dentro de você e você dentro de mim. Yeah. When Jesus came and we accept Jesus as our Savior, He restored us to favor with the Father God. Quando nós aceitamos Jesus, ele nos restaura nesse favor com o Pai. These kinds of ideas esse tipo de ideia asking about, Kezia. How do I think godly ideas? E é isso que você estava perguntando, Kézia. Como que eu penso essa mentalidade do reino, essa mentalidade de Deus, essa outra mentalidade? Como que eu mudo isso? A poverty mindset would say I'm worthless, I'm hopeless, it will never work. Porque, gente, uma mentalidade empobrecida, ela vai dizer: eu não sou digno, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço, eu não sou bom, eu não mereço, eu não sou digno. I repeat it. I think she added a little drama. No. I just drama. Repeat. I make the Brazilian way now. I like it. Eu tô falando, gente, que eu tô fazendo do jeito brasileiro. Ai, não presto. Eu faço drama junto, gente. Yeah. But a prosperous soul remembers Jesus is good. I am loved. I can do all things in Christ. I can do this. Mas olha a diferença de uma alma, de uma mentalidade próspera.
que é uma mentalidade do reino. Eu posso fazer todas as coisas porque Ele está comigo. Deus é bom. Eu sou digno. Eu posso, eu consigo, eu sou aceito. Olha quem eu sou. Yeah. Yeah. Yes. Yes. And the devil hates this. E o diabo, ele odeia isso. But I don't care, because Jesus is greater. Come than on. Mas eu não me importo, porque Deus, ele é maior do que o diabo. So good. We can do this, man. Yeah. A And gente we are pode fazer going to isso, do sabe a this. diferença? This disease Essas is going to doenças. pass by us. Essa doença, gente, ela vai passar por nós. This season will end. Essa estação é uma estação que a gente está passando, ela vai parar, vai. Yeah. The value of the real to the US dollar will grow back. It will come back. A gente vê, né, que agora o real tá assim, aqui em cima. Mas ele vai cair de novo. Esperamos. Amém. She said with hope. She said with hope. Amen. Absolutely. We receive that as a prophetic word. Yes, I Eu declare disse it as amém, a gente. O dólar vai. A gente, o do real tem que valorizar, né? He declares. God has told me to go to Brazil Come on. because revival is coming to South America. E, gente, eu acredito, né? Eu creio no Brasil, porque quando Deus me falou, vai pro Brasil, porque um avivamento vai vir sobre o sul da América, sobre o Brasil. Yeah, it's not coming, it's here. It's in Brazil and it's spreading. E não tá, e tá vindo, né? Tá sobre o Brasil e tá, nossa, tá aumentando. Sim. Yeah, it's going on right now. Tá And vindo agora. I know this. I know it in the spirit. Eu sei no I meu recognize espírito. Eu reconheço, Economics gente. are tough. Eu reconheço, mas eu consigo sentir isso no meu espírito. Eu posso ver que a questão da economia, muita coisa, tipo, não tá ok, não tá legal, mas... It's because the enemy is really angry and Porque he's o trying inimigo- to prevent something on this planet. Por quê, gente? Porque o inimigo, ele tá bravo com isso. E eu sinto como ele estivesse querendo segurar e querendo soltar algo pra prender a gente daquilo que Deus tá trazendo, sabe? But the devil will not prosper. The devil will not succeed because Jesus will prosper. Jesus will succeed, and Jesus is in us, and Ok, we are in slow. him. This is where we're headed. Ok. The devil will not prosper Mas o inimigo não vai prosperar because he can't prosper, porque ele não pode prosperar. and we can E nós podemos, because a this is gente the plan pode. of Jesus. Por quê? Porque esse é o plano de Jesus For your life. pra sua vida. I think that's what he said. I think that's what he said. Yeah, it's so good, Stephen. I love this because the hope or the plan of the enemy is discouragement. Eu amo isso, Steve, porque realmente o plano do inimigo é desencorajamento. Sempre foi. There's nothing hopeful in kill, steal, and destroy. Não existe nada de esperançoso na morte, veio matar, roubar e destruir. And so we know what his plan is. Então a gente sabe qual é o His plan plano is to dele. discourage our victory in Christ. O plano dele é sempre desencorajar a nossa vitória em People Cristo feel hopeless, Jesus. right? Né? Que é quando a gente faz a parceria com a desesperança no nosso he coração. always shows his hand. Então ele sempre mostra as mãos dele, né? Okay? He always shows whenever there's discouragement, Aonde hopelessness. existe desencorajamento, estresse, we can desesperança, identify a gente pode identificar the enemy que é o inimigo and get the wisdom from God in that e moment. ter a sabedoria de Deus para esse And momento. I want to mention, you said that on the process of becoming a prosperous soul. E eu queria mencionar, porque você falou, Steve, que nesse processo de a gente poder ter uma think we have alma about quando ela é próspera. 8 minutes left on the live. Instagram only lets you do 1 hour. So E a gente tem, acho que uns 8 minutos aqui na live do Instagram, porque o Instagram dá só 1 hora pra gente. but you mentioned on the journey of a prosperous soul, Mas você falou sobre essa jornada You de ter uma alma próspera. financial sozo. Você mencionou Because, o sozo financeiro. Like we're here. There's a lot of these people are sozo people. Right? They Muitas love, pessoas que estão aqui junto com a gente, they elas love são... the way that God speaks Meu to amor, us. slow. Desculpa. Muitas pessoas que estão aqui são pessoas que amam o Souzo, pessoas que conhecem o Souzo, né? Right, Que já and so- conhecem o gostinho do Souzo. Então,
from the founder, from the guy that created Então, Financial Sozo. Do fundador, do homem que criou I o wanted you to Sozo explain to financeiro. them that process and what that looks like and what Você you've seen poderia that do falar o que você vê in the lives of people. na Financial vida das Sozo. pessoas, né? Quando fazem o When Endemei. people, Quando a pessoa do faz uma financial sessão de Sozo, o que acontece, né? Yeah, the process is really simple. Então o processo é muito simples. We ask God, where did I learn the lie? A gente pergunta pra Deus, onde foi que eu aprendi a mentira? The reason we ask that question is because there's some painful thing in our life with money. Por que a gente faz essa pergunta, né? Porque a gente pode observar que às vezes as pessoas, elas têm, às vezes, uma dor, né? Uma mentira, uma dor, relacionado ao dinheiro. These painful things could be patterns of debt. They could be the failure to earn income. They could be all of these problems. Então, o problema pode ser debt. Uma pessoa que é cheia de dívidas, né? Vive contraindo dívidas. A pessoa que tem problemas, né? Problema de dívida financeiro, sabota, não consegue nunca vencer na vida financeira. We present this to God and say, God, where did I learn that pattern? Então, muitas vezes, se a gente perguntar para Deus, né? Deus, aonde foi que eu aprendi esse padrão? Deus, ele mostra pra gente aonde que a gente aprendeu esses padrões disfuncionais. But it's not enough just to know, oh, that's where that came from. We need to replace it with what God says. Mas não é suficiente, gente, você saber da onde que a mentira vem, da onde que tá vindo o que tá vindo. Se a gente não trocar com qual é a verdade que Deus, o que ele quer falar para colocar algo no lugar daquela mentira, daquela crença. When we give these away, we ask God to take them and burn them on a fire. Quando a gente pega isso, né, a gente literalmente, a gente manda isso lá para poder ser queimado essas mentiras, né? Porque a gente tá trocando, pode receber a verdade, então tira a mentira para receber a verdade. But again, it's not enough to just get rid of it. We've got to receive and plant what God says is true. E não apenas receber a verdade, mas a gente tem que pegar como uma semente, plantar a semente e deixar que ela crescer essa verdade que Deus está falando. This process is what helps us change our thinking around these issues of money. É esses processos, gente, fazendo esses processos é o que começa a mudar o nosso processo de pensamento, o nosso processo de mentalidade. I've always had a lot of success with Financial Sozo, but lately there has been an increase because of coronavirus. E é tão interessante que eu sempre tive muito sucesso com o Sozo financeiro, mas agora tem aumentado muito por causa do coronavírus. I just believe that this, like I said earlier, this pandemic has put pressure on our actual belief system. It's revealed what we actually struggle with. Porque o que eu acredito que a pandemia, ela tá colocando pressão em tudo aquilo que a gente acredita. On what we believe. Tudo aquilo que a gente acredita. Yeah. And I just encourage anyone listening, if they are struggling, don't stay in that struggle. Go get help. E é isso que eu tô falando. Se você, por exemplo, se você tá tendo esse problema, vai e pede ajuda, né? Tem pessoas hoje, né? Tem o Andy. É o Andy que faz aqui, Steve. Sim. Ele falou, tem pessoas no Brasil que fazem, igual o Sozo Financeiro. É o Andy que faz Sozo Financeiro. He's saying that your team, I'm the team. No, we're building a team here. De finanças. To do Financial Sozo. De Financial Sozo. And it's a great opportunity for people to encounter God. É uma grande oportunidade para as pessoas encontrarem Deus, né? Vai e faz uma sessão. As Stephen's saying, to get help, right? Né? Directly from the source. E isso que o Steve fala, vai e pega ajuda, gente. Vai direto pra fonte, em vez de ficar rodando por aí. Vai pra fonte que é... I've been experiencing the same thing that Stephen has, an increase of hopeless people. E isso eu tenho experimentado, né? Que o Andy faz sessão de Sozo, eu tenho experimentado nas sessões de Sozo. Bem essa questão de pessoas muito sem esperança. That need hope. And the best place
for that is from Father God. esperança. O melhor lugar que você tem para encontrar isso é na And so presença de Deus. we only have a minute and 30 A seconds gente left. tem 1 minuto e 30 segundos aqui no Instagram acabando. But I want to say in 5 minutes, Mas eu quero falar, em 5 minutos, I'm going to post a link in the bio. eu vou colocar um link na bio. And if you want to receive a financial sozo, you can Se put your você name quer, and WhatsApp number. colocar Email. um Souza financeiro, você pode colocar lá o seu Okay, e-mail. so give me like 5 minutes and I'll Então post me that in dá there. 5 minutos, eu posto ali pra você. But as we go, Stephen, can you just Mas o Steve, 20 seconds bless us? 20 segundos, Yes. nos Send us on our abençoar. way. Yes, I bless you in Jesus' Eu name, abençoo você em nome de Jesus. that you would prosper and be in health, Que a sua prosperidade, você vai poder ser saudável, even as your soul prospers. Amen. assim como a sua alma é próspera, em nome de Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Muito Stephen. obrigada, What an Steve. honor. Thank you so much. Thank you for your wisdom, Muito your obrigada love. pela tua sabedoria, pelo teu amor. Thank you, everybody here Muito that's obrigada. watching. Gente, Steve, follow o Steve, segue o Sim. Steve, Steven de Silva. Tem frases, have quotes, no Instagram dele. Tem livros também. Tem Alma Livros, Próspera. Alma Próspera, a gente vai Muito sempre bom estar livro. postando aqui. We post it here. Amém. Deus We'll see you abençoe. guys next time. Vejamos vocês próximo tempo. Um big hug to Big Dana, hugs. to everybody. A See you. virtual hug, digital hug. Abraços a todos. Abraços. Thank you so much once again, Stephen. Bye, people. Yes, Bye. adios.